Vamos lá, para poder chamar a classe aqui, então, eu vou criar um objeto, vou chamar aqui de Rex, como se fosse o cachorro, né? Ele vai ser da classe animal e aqui eu tenho que passar, então, os parâmetros. O primeiro parâmetro ali é a cor, né? Eu vou colocar que ele é marrom, vou colocar o gênero dele como macho, ou vou colocar aqui masculino, tranquilo, e vou colocar aqui sobre quantas patas, né, ele anda. No caso ali, 4, que foi aqui a variável número de patas recebendo o parâmetro andar. Perfeito. Aqui então eu chamo uma das funções para verificar. Então rex.falar. Lembra que você tem que dar a associação que você passou a sua classe, que passou a se chamar rex, ponto o nome da função que está dentro dela, né? Eu poderia chamar ali 3 funções. Deixa eu só ver se ele tem um autocomplete. Ó. Rex, não, ele não está dando aqui o autocomplete. Então às vezes ele te habilita o autocomplete, mas são mais em recursos do próprio Python. Quando você tem um recurso externo que você mesmo gerou, aqui ele não dá, então o que faz com que nós precisamos ter maior atenção, porque ele não dá aquele autocomplete como na maioria dos sistemas. Se ele então funcionar, ele vai ter que me mostrar essa informação aqui da classe falar. Vamos verificar, vou pedir para correr, ó, mostrou certinho, olha, eu sou um cachorro e sei falar. Beleza, vamos verificar aqui as demais, vou colocar aqui rex.andar, aí ele tem que mostrar então a informação da variável, e rex.gênero, né? Ó, amamentar. Aí ele tem que mostrar para mim também que ele não amamenta porque ele foi definido como masculino aqui. Vamos verificar, Ctrl S e vamos executar ele pedindo para correr. Ó, olá, sou um cachorro e sei falar, estou andando sobre 4 patas e machos não amamentam. Vamos alterar aqui a informação só para verificar a condição, né? Vamos colocar aqui então feminino ou fêmea, aí como você preferir. E vamos executar novamente. Ó. Amamentando meu filhote. Ah, mas como que ele sabe definir, né, se eu estou setando aqui macho ou fêmea? Basicamente, o Python ele também tem muita coisa boa nele, que é muito inteligente. Quando eu coloquei o ponto lower aqui no gênero, né, e defini que vai ser igual a M, ele vai fazer a verificação do início daquele parâmetro para mim. Então, se ele vai analisar o gênero aqui, ó, começar com M, às vezes eu posso até colocar o seguinte, ó, não tem nada a ver, vamos colocar aqui menina, só para vocês verem, ele vai dar como macho. Por quê? Porque ele está entendendo que começa com M. Vamos rodar novamente, ó. Machos não amamentam. Por quê? Porque começa com M. Então é aquela verificação rápida que ele faz no início do parâmetro que é passado. Se eu colocar aqui, por exemplo, outra coisa qualquer, ó, que não seja ali, né, iniciando com M, ele vai entender que é feminino, ou que não é o gênero do macho, então vai retornar a mensagem amamentando meu filhote. Então, basicamente, isso aqui, quando você está em tela, né, já tem o desenvolvimento em tela, você vai colocar um label, alguma informação, falando para o usuário, colocar ou F, passando aqui se for feminino, ou M, se for masculino. E aí ele já vai, então, definir, né? Não tem aí problema. Vou deixar como macho mesmo. Ele vai estar, então, me mostrando ali que machos não amamentam, que ele reconheceu que eu comecei com M. Então, sem eu precisar fazer nenhuma verificação externa, né? Eu só coloquei igual em M. Ele já vai verificar a inicialização daquela string. Ok. Só que aqui, ó, aqui também ele mostrou o inteiro, né, valendo como 4. Eu quero, então, criar uma outra classe, como eu estava falando, né, anteriormente. Aqui eu fiz a classe animal, agora eu vou criar a classe pessoa. Beleza. Tendo feito aqui a minha classe pessoa, eu vou falar que ela pertence à classe animal. Para que é isso aqui? Para que eu possa utilizar os parâmetros aí, as informações, os métodos, né, os atributos da minha classe animal. Aqui eu vou dar um pass só para ele sair fora dela por enquanto, para não ter que colocar criar um construtor, nem fazer nada, só para a gente testar. Vou criar um objeto, falar que esse objeto, ele recebe então aqui a minha classe pessoa, e aqui quando eu abrir os parênteses, ele já começa a me pedir para passar informações aqui para ele. Ó. Então eu tenho aqui, por exemplo, que passar a cor, né? Vou colocar aqui, por exemplo, branco. Vou passar o gênero, então nesse caso masculino, em string, então tem que ser entre aspas simples, e a idade, porque idade não, né? Ali seria sobre quantas patas anda, nesse caso aqui quantos pés. Ele vai mostrar passo que ele vai rodar aquelas mesmas informações que nós colocamos ali. Então se eu colocar o.andar, ele vai executar para mim
aquelas informações, né, da outra classe que nós tínhamos feito, ou seja, as funções das outras classes. Ó. Então, ele executou aqui, estou andando sobre duas patas. Ele conseguiu, então, a informação, né, trazer a informação, pegar uma função, vamos dizer assim, que isso é uma função, eu utilizei uma função que está fora dessa minha classe. Eu usei uma função da classe animal, estando aqui na classe pessoa. Então, eu fiz uma associação aí de forma rápida, só passando a classe como parâmetro.